Já estamos de volta agora com a doutora Georgia Machado. Hoje ela vai falar sobre a preparação para uma cirurgia plástica. Doutora Georgia Machado já comigo aqui no programa Check-up. E a agenda lotadíssima, viu? Quase que eu não consigo essa entrevista, gente. Que isso, todo mundo voltando com tudo, né, doutora? A gente teve uma boa retomada. A gente já estava esperando por isso, na verdade, Natália, porque pela história, sempre após as grandes crises mundiais, o mercado da estética, ele sempre consegue uma recuperação mais rápida. É como se as pessoas quisessem se presentear pelo que passaram, né? Então a gente já esperava isso, né? A gente faz um controle com gestão e tal, e a gente já esperava e se preparou para isso. Muito bem. Por falar em preparou, como é essa preparação para a cirurgia, doutora? Como é que é quando a pessoa chega aqui para consulta? Difícil ter aquela pessoa assim que está no padrão já de operar ou não? Assim, hoje em dia as pessoas têm uma consciência, procuram bastante informações antes de realizar o procedimento. Tem gente que chega assim, eu fico assim, olho na ficha até para saber se não é médico. Não é porque o doutor Google explica, ensina tudo. Até porque realmente tem muitos profissionais se dedicando a educar os pacientes em relação ao que podem esperar, o que fazer, como se programar. Então a gente está realmente colhendo isso. Mas assim, apesar de muita gente querer fazer, se programar, algumas pessoas ainda têm dúvidas. Hoje mesmo eu estava respondendo no Instagram, tinha uma pessoa perguntando se podia fazer mama e abdômen no mesmo procedimento e detalhou as medidas, né, a altura tal, e peso, para a gente calcular, né, IMC, e assim, o que acontece? Quando você está com peso bom, né, a gente tem um tempo bom de cirurgia, o paciente clinicamente está bem, tem um hospital que nos dá segurança, a gente pode marcar um procedimento um pouco maior, de um tempo um pouco mais demorado. Então, a gente tem que avaliar muito. Nosso maior problema realmente está em relação ao peso. Algumas pessoas extrapolaram, não é? Nesse período de quarentena, é fácil entender, né? Psicologicamente, muitas pessoas ficaram afetadas, mas outras pessoas, em contrapartida, se prepararam mesmo, né? Fazendo uma reeducação alimentar, iniciando uma atividade física, né? Então, essas pessoas estão mais que preparadas. Aí a gente vai detalhar só realmente quais procedimentos podem ser feitos, não é? Por exemplo, lipo, em quais áreas a gente vai poder fazer, porque de acordo com a quantidade de áreas, a gente tem que diminuir a quantidade de litros que a gente vai tirar, né? Porque existe uma medida de segurança para que o paciente possa fazer e possa se recuperar mais rapidamente no pós-operatório. Padrão normalmente é pedir para o pessoal emagrecer. Sim, até porque se a pessoa emagrece depois, pode haver flacidez. Então a gente tem que levar em consideração o que está naquele momento no centro cirúrgico. A gente não pode tirar um excedente de pele que ainda não existe, não é? Por exemplo, na abdominoplastia, a gente faz retira o excesso, a paciente está sentada na mesa. Ou seja, é o que supostamente estaria de excesso naquele momento a paciente sentada. Se ela emagrecer, mais de 5 quilos, vai haver outro excesso de pele que a gente não pode, prever. Até porque existe um limite também da quantidade de pele que a gente pode ressecar, que a gente pode tirar, porque pode haver um sofrimento vascular dessa pele se a gente forçar a barra, vamos dizer assim, né? Então, já existe naturalmente, por você estar descolando e puxando, imagine se a gente fosse contar com o que nem está ali naquele momento. Então, não pode haver uma grande perda no pós-operatório, porque tanto vai haver flacidez, como, por exemplo, na mama. Se a mama você opera com o peso X, depois vai ficar X menos tantos quilos, aquela mama vai ceder, vai cair, você vai ter uma falsa impressão que o procedimento não foi realizado a contento. Rosto também, né? Às vezes a pessoa está no processo de emagrecer e tem que emagrecer tudo
Exatamente. Até a simples colocação de prótese também. O paciente, se tiver uma queda muito grande de IMC, né, aquela prótese vai ficar pitosada, aquele peito vai ficar caído. Então, a gente não pode se responsabilizar por isso. Se a pessoa ganhar peso, então nem se fala, né? Se você ganhar 5, 10 quilos no pós-operatório, a gente vai ter um comprometimento total do resultado, não é? Aí a pessoa imagina, eu vou emagrecer no pós e tal também, né? Como eu falei antes, é muito arriscado. E eu digo principalmente em relação ao resultado. Porque, assim, em relação a risco, vamos dizer, a gente conhece o nosso limite. Né? Vamos supor que eu esteja com um paciente acima do peso na hora da cirurgia, eu sei o meu limite. Agora, em relação a resultado, aí depende da expectativa que a paciente tem em relação ao procedimento. E expectativa é muito pessoal, né? É uma coisa que não tem como a gente prever. É muito pessoal, né? Não tem como. O que é que pode contraindicar uma cirurgia, doutora? Por exemplo, anemia, né? Você está com o paciente anêmico, ele não pode fazer o procedimento cirúrgico. Paciente que está usando medicações com altas doses de hormônio, por exemplo, interferem no mecanismo, vamos supor, de regulação de trombo. Então, é arriscado você ter um trombo no pós-operatório porque o paciente está usando determinado tipo de hormônio. O paciente está, vamos supor, o paciente está com esteatose hepática grau 2. Né? Ou seja, muita gordura no fígado, o paciente é adequado que ele emagreça primeiro. Paciente em uso de psicotrópicos, que também é muito frequente, tem que desmamar aquela medicação antes do procedimento. Uma série de alterações. Tireoide, você não pode estar com hipotireoidismo, com hipertireoidismo. Uma série de coisas que a gente analisa clinicamente antes de fazer o procedimento. É isso aí, então não é só fazer a cirurgia, tem um cuidado antes, tem um cuidado depois, e tudo isso aí vai refletir no resultado que a pessoa espera, né, doutora? Com certeza. Obrigada, doutora, por esses esclarecimentos. Agora eu vou te liberar porque a agenda está cheia, né? O consultório está lotado. Tempo limitado, né? Beijo. Beijo.